Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo muito legal que eu tava muito ansiosa pra trazer em 2018, que é um do it yourself, um faça você mesma, de um caderninho de organização. Gente, eu faço esse caderninho de organização há muito tempo, muitos anos. Todo ano eu trago caderninho de organização pra vocês. E esse ano eu queria muito fazer alguma coisa diferente. E aí eu fiz umas coisinhas diferentes pra vocês. Espero muito que vocês gostem, tá? Se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo do ano passado, que eu fiz o caderninho todo à mão. Esse ano eu imprimi, fiz personalizado, imprimi pra colar. Sério, vocês vão amar. Ficou muito fofo. Se você tem problemas em se organizar, seja na sua vida pessoal, profissional, na escola, na faculdade, enfim, qualquer coisa, esse caderninho é milagroso. Sério, vocês vão amar. Não esqueça de curtir o vídeo, que é muito importante. Se você é novo por aqui, se inscreva também, que tem vídeos todos os dias por aqui. E agora, bora pro vídeo! Então vamos lá começar. Eu vou usar um caderno de uma matéria para esse caderninho de organização. Você pode usar um grande, um pequeno, enfim. Use o caderno que você tiver aí, o que você encontrar mais baratinho, né? Então o legal desses cadernos é que eles já vêm com vários adesivos pra gente usar no caderninho de organização. Essa folha que é pra gente preencher e coisa de escola, a gente tira fora. Então o que eu fiz? Eu abri o Photoshop e abri um arquivo de folha A4 com o fundo transparente. E aí, gente, é só usar a imaginação. Eu primeiro escrevi ideias de vídeos com uma fonte bem bonitinha. Depois eu fui no Google e digitei brushes PNG. E aí eu encontrei várias desses fundinhos coloridos, sabe? Pra colocar no fundo. E eu fui salvando as imagens que eu gostava. É legal sempre você digitar o que você quer e depois escrever PNG, porque PNG é o formato de imagem com um fundo transparente, ou seja, você pode imprimir e vai ficar transparente o fundo, fica muito mais legal e muito mais divertido. Se você não sabe mexer em Photoshop, não sabe fazer essas coisas, não tem problema. Todas as imagens que eu fizer nesse vídeo eu vou disponibilizar para download aqui embaixo no box de informações na descrição, tá bom? Então tudo que eu fizer aqui você pode baixar, imprimir na sua casa, não tem problema, mas você também pode fazer tranquilamente o seu em casa. E aí, como é ideias de vídeos, eu procurei imagens em PNG na internet, de câmera, do símbolo do YouTube, e aí eu fui personalizando a minha categoria de ideias de vídeos. Eu coloquei uma filmadora e a logo do YouTube. E tá prontinho, ó, já tá pronto. Eu fiz como se fosse colagens e ficou muito legal. Depois é só imprimir, eu salvei e já fui para a próxima categoria. Depois eu abri um novo arquivo, peguei a mesma fonte, o mesmo tamanho para ficar tudo igual e escrevi o nome da nova categoria, que é roteiro de vídeos. E aí eu fui fazendo a mesma coisa, você vai montando como você quiser, você coloca o fundo que você quiser, as imagens que você quiser, figurinhas, enfim, use a sua imaginação. Eu procurei esses brushes em rosinha porque eu queria um tom mais feminino, mais romântico, e depois eu digitei Tumblr PNG, fui em imagens e eu encontrei imagens incríveis, sério, tem uma mais linda que a outra e eu fiz a festa, né? Usei essas imagens Tumblrs em todas as minhas categorias pro meu caderninho de organização, coloquei até um ETzinho falando I am unicorn, I am a unicorn. Gente, que engraçado, ficou muito legal. E aí eu fiz essa categoria assim, roteiro de vídeos, lembrando que eu vou deixar disponibilizado para download essas imagens para quem quiser imprimir, ok? A próxima categoria que eu fiz para o meu caderninho de organização é a categoria de looks. Eu fiz com o fundo amarelinho e aí, gente, eu peguei uma imagem em PNG de uma asa. Olha só que incrível. E aí eu coloquei no looks. Gente, eu amei essa ideia. E aí depois eu peguei mais algumas imagens na internet com esse nome de Tumblr PNG. Sério, tem umas imagens muito fofas. E novamente eu fiz uma nova categoria. Essa categoria eu gosto de colocar
colocar para organizar os looks que eu recebo, que eu tenho que fotografar, e eu sempre anoto. Então fica aí de sugestão também uma outra opção para você de repente montar looks legais. Você pode imprimir fotos de looks para você se inspirar, enfim. Use sua imaginação, o caderninho é totalmente personalizável e aí você usa de acordo com as suas necessidades, não é mesmo? Mais uma categoria finalizada. E a próxima categoria que a gente vai fazer é o wishlist, que a Tansa escreveu errado o wishlist, mas no final, antes de imprimir, antes de finalizar, eu conserto, tá? Eu tiro aquele H do wish, o primeiro H que não existe, né? Mas enfim, esse eu amei. Eu peguei um fundinho daquele brushes com um degradê incrível de amarelo, rosa, roxo, parece as cores da logo do Instagram, né? E eu peguei umas coisas muito legais, esmalte, Coca-Cola, óculos, abacaxi, coisas que eu amo. E aí ficou assim, prontinho, ó. Eu fui escrever pra salvar e me toquei que tava errado. Quando eu escrevi, eu pensei, tem alguma coisa errada. Daí eu vi que tinha um H a mais. E aí eu arrumei e depois eu salvei pra imprimir tudo junto depois. E aí você separa a quantidade de folhas que você vai precisar mais ou menos para aquela categoria, sabe? Eu fiz a categoria de controle financeiro, coloquei ali uma bolsinha de dinheiro voando, tudo que remete a controle financeiro, a finanças e etc. E aí depois eu salvei todos os arquivos em PNG. Uma categoria que eu acho essencial fazer nesse caderninho de organização é a categoria de metas, gente. É muito legal no começo do ano você traçar metas para aquele ano, sabe? Objetivos, sonhos, coisas que você quer realizar naquele ano. É muito legal você anotar tudo isso num caderninho para você ir relembrando, para você, sei lá, na metade do ano, você dar uma olhada novamente, ver o que você já conquistou, ver o que você precisa fazer ainda para conquistar aqueles objetivos, enfim. Eu acho muito legal fazer uma categoria de metas que ajuda bastante a gente a realizar os nossos sonhos. Também é legal fazer uma categoria de tarefas para, se caso você não tiver uma agenda, não tiver um planner, você usa a parte da agenda ou do planner, você usa nessa categoria de tarefas, você vai listando todos os dias as coisas que você precisa fazer, ajuda bastante também. E eu gosto de me controlar assim, sabe? Controlar o meu dia a dia, anotando tudo que eu preciso fazer. Então, nessa categoria de tarefas é a categoria ideal para você fazer isso. E aí, finalizando todas essas categorias, eu salvei e eu criei um novo arquivo com o mesmo tamanho de folha A4, com o fundo transparente também e com a mesma fonte. Você pode escrever com fonte diferente, enfim, eu escrevi caderno de organização. Eu sempre faço isso em todos os meus caderninhos de organizações. Só que nos anos anteriores eu escrevi à mão e nesse ano estou chiquérrima porque eu estou fazendo tudo no computador, né? Depois só para imprimir numa folha de adesivo e é muito mais prático e fica bem mais bonitinho, né? Lembrando, isso também está disponibilizado para download aqui no box de informações, tá? E aí eu peguei um pincel do próprio Photoshop e aí eu fui fazendo ele bem colorido, com um fundo colorido de candy color, sabe? Usei rosa, azul, amarelo, laranja, verde, roxo, usei todas essas cores fofinhas e eu achei que ficou muito legal. Você pode pegar imagens também e ir colocando, mas eu preferi deixar sem nada, apenas o escrito caderno de organização. Depois é só você imprimir tudo isso em folhas adesivas. O ideal é você comprar essas transparentes, de etiqueta transparente. Ela vem em papel de carta, mas funciona super bem. E o ideal é você imprimir em uma impressora a laser, porque se você imprimir nessas impressoras normais, não vai ficar com uma qualidade tão boa, tá? E essas impressoras a laser, elas são próprias para isso e o desenho fica perfeito, parece adesivo que você compra em loja, sabe? E aí é só você colocar para imprimir. Normalmente eu coloco na opção de qualidade premium, sabe? Eu coloco com o acabamento mate, dá para você colocar com brilho, mas eu prefiro deixar mate. E aí é só imprimir. Se você não tiver essa impressora em casa, você pode levar nesses lugares que são só de imprimir coisas, sabe? E aí você pode imprimir, leva num pendrive, você pode imprimir quantos você quiser. E eu juntei tudo em uma folha, sabe? Eu fui imprimindo, deu pra imprimir umas 3 metas, assim, cada folha. E aí eu imprimi também aquela página do caderno de organização
organização que ficou super fofo. Quando eu vi todo impresso, todo bonitinho, eu fiquei pirando, sério, achei incrível. E aí na hora de colar, o primeiro que eu colei foi o caderno de organização, aquela página todinha. Então eu peguei aquela folha que eu arranquei, eu medi porque esse papel de carta ele é um pouco maior que o A4. Então eu cortei ali ao redor o que sobrava e aí eu colei. Na hora de colar o adesivo, porque ele é um adesivo inteiro, né? Eu pensei que eu ia fazer cagada, mas não, deu tudo certo. Eu cortei os excessos com estilete, tá? Você pode cortar com tesoura, enfim, muito cuidado nessa hora. E aí, na hora de colar, vai colando, mede direitinho. Eu prendi com esses prendedores assim embaixo pra ele ficar bem preso e não sair do lugar de onde ele deveria ficar. E aí eu fui destacando a parte de baixo como um adesivo normal e colei em toda a folha. Gente, quando eu vi prontinho, eu fiquei tão orgulhosa do meu trabalho. Ficou muito fofo, sério. Nunca tive um caderno de organização personalizável tão profissional. Tava me sentindo. E aí depois é só você ir colando as imagens que você fez de cada categoria do seu caderninho de organização. Então eu cortei com uma tesoura. Como o fundo é transparente, você não precisa cortar perfeito, até porque não dá, né? Esses desenhos do fundo, eles são como se fossem uma tinta, então não daria pra cortar perfeitamente, daria o maior trabalho, então eu cortei assim mesmo. E aí eu só destaquei e colei, gente. É muito fácil, muito rápido, muito prático. E aí eu fiz isso em todas as folhas. E aí a quantidade de folhas para cada categoria, você que vai determinar. Eu sempre separo muitas folhas para as categorias de roteiro de vídeo, para o controle financeiro, por exemplo, eu separo 12 folhas, que é uma para cada mês. De um lado eu sempre coloco as receitas e do outro lado eu sempre coloco as despesas. E aí o resto eu sempre vou preenchendo de acordo com as minhas necessidades. A categoria de wishlist, eu sempre faço uma coluna de coisas que eu quero e de coisas que eu preciso. E aí eu anoto coisinhas assim que eu realmente preciso comprar e outras que eu quero, né? Pra equilibrar, assim, fazer um equilíbrio de coisas que... pra satisfazer tanto as minhas vontades quanto as coisas que eu preciso, não é mesmo? Pra ter um meio termo ali. E para ajudar a separar essas categorias, eu uso esses post-its, que eles são autocolantes na pontinha, e aí eu gosto de escrever com essas canetas permanentes o título. Eu nunca fiz assim, na verdade, eu comprei esses post-its na viagem e eu achei incrível, e daí dava para escrever com a caneta permanente, eu escrevi o nome de cada categoria e aí eu fui colando para ajudar a separar, né? Na hora que a gente precisa usar, precisa procurar aquela determinada categoria, fica mais prático. Você pode lembrar tanto pelas cores quanto pelo que tá escrito. E aí, tá prontinho o caderno de organização, gente. Você pode fazer do jeitinho que você quiser, novamente, repetindo. Você faz de acordo com as suas necessidades. Isso ajuda demais, ajuda a se organizar, ajuda a ter um controle, tanto diariamente, semanalmente, mensalmente, enfim. E aí você usa como você preferir. Eu gosto muito, sempre me ajuda muito, todo ano eu uso e eu sempre vejo nos comentários que vocês fazem também, que ajuda vocês também. Então eu resolvi mais uma vez compartilhar o meu caderninho de organização, dessa vez um pouquinho mais profissional, e dar de ideia aí pra vocês fazerem, né, pelo computador. Se você não sabe fazer pelo Photoshop, faz no arquivo do Word mesmo, faz pela internet, vai dar certo. E se você quiser, você pode usar os que eu fiz também para imprimir, não é mesmo? Se você fizer um caderninho de organização, não esqueça de me mandar uma foto lá no Instagram, @janatafarel com 2 Fs. Eu vou amar ver as criações de vocês, tá bom? E aí, gente, gostaram do caderninho de organização? Comente aqui embaixo e depois, se você quiser, pode fazer o download também, que eu vou disponibilizar os arquivos que eu fiz com muito amor e carinho, tá bom? Um super beijo e eu te vejo amanhã aqui no canal. Beijo, tchau!